Vamos lá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos. Nós vamos para o capítulo 2, Elementos Gerais do Universo. Então, vamos entender o que tem nesse universo. Eu vou fazer um resumo, um apanhado, não vou ficar em pergunta por pergunta, para a gente ter uma ideia geral e depois a gente aprofunda individualmente, cada um pega o seu livrinho dos espíritos e vai lá, vai estudar, que é muito bom, tem muita coisa interessante. Pergunta de número 17. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Então tem gente que fica, perdendo um tempo infinito na sua vida, querendo saber quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Ai, eu preciso entender a natureza de Deus. Não entende nem sua própria natureza, vai querer entender Deus. Sua inteligência, a nossa inteligência de seres encarnados e depois como desencarnados não é suficiente. Esquece, segue em frente. O homem vai conhecer como tudo começou? A resposta dos espíritos: não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo, né? Por que não permite que a gente saiba tudo? Porque não tem capacidade de absorver, né? É você ficar explicando física quântica para uma criança que não ainda absorveu os conhecimentos de tabuada. Não vai dar certo. Então, prossiga a sua vida, não queira entender tudo em detalhes. 18. O homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhes são ocultas? Um dia ele vai entender tudo? A resposta dos espíritos: o véu se levanta para ele à medida que se depura. Então, conforme eu vou evoluindo, eu vou entendendo melhor. Um exemplo disso, em termos de humanidade, é o conceito de Deus. Na Bíblia, no Antigo Testamento, era um Deus vingativo, que ficava com raiva, matava um monte de gente. Jesus, depois da humanidade ter evoluído 4.000 anos, ele traz o conceito de Deus como Pai. Então, não é Deus que se modificou, e sim o entendimento de Deus, da humanidade como um todo. E assim nós vamos entendendo melhor, a criação de Deus à medida que a gente evolui. Mas para compreender certas coisas, precisa de faculdades que ainda não possui. Ele precisa de algumas ferramentas que não domina. Então, deixa isso para lá. Foca a sua atenção no que é possível. 22. Define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, ou seja, comprimento, altura, largura. Não vamos nos esquecer da época que esse livro foi publicado, 1857. Muita água já passou por baixo da ponte, muito conceito de ciência se transformou. Então, naquela época, é assim, ó, define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, que pode impressionar os nossos sentidos, que é impenetrável. Estas definições são exatas? Então, Kardec usou os conceitos que tinha naquela época e falou, olha, é isso que é matéria? Os espíritos responderam, do vosso ponto de vista são exatas, porque não falais senão do que conheceis. Hoje em dia nós temos matéria, nós temos comportamento de onda, de partícula, onda e partícula. A gente nem consegue absorver isso, né? Ele continua, os espíritos continuam. Mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria, embora para vós não o seja. Um exemplo de matéria que é matéria, mas é muito sutil,
Quem já assistiu o filme Nosso Lar, quem leu o livro, sabe que existem cidades, prédios, ruas, árvores, rios. É matéria, mas não é matéria como a gente está acostumado. 22A, Kardec pergunta assim, então, que definição podeis dar da matéria? O que é matéria? A matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Kardec faz o seguinte comentário: deste ponto de vista, pode dizer-se que a matéria é o agente ou intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Por que nós precisamos estar encarnados para a nossa evolução? Porque tem certas situações que só vencendo, só transcendendo que a gente consegue a nossa evolução. Então, no mundo espiritual, é mais fácil, você fica lá, não tem que brigar por emprego, por comida, por um lugar ao sol. Aqui que o bicho pega e que a gente desenvolve as nossas habilidades espirituais. Kardec pergunta daí, ele perguntou da matéria e ele vai perguntar o seguinte, na 23. Que é o espírito? O que é espírito? O princípio inteligente do universo. Aí ele pergunta na 23B, qual a natureza íntima do espírito? Tipo, do que ele é feito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, para vocês, né, para nós encarnados, ele nada é, visto não ser uma coisa palpável. Então, como a gente não pega o espírito na situação normal, para nós ele não é nada. Mas para nós espíritos desencarnados, o espírito está respondendo isso. Para nós é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa alguma é o nada, e o nada não existe. Então, para um espírito, o espírito é espírito. Para nós não dá para pegar, né, apalpar, então fica difícil de entender. 24. O espírito é sinônimo de inteligência? A resposta: a inteligência é um atributo essencial do espírito, mas ambos se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Então, a inteligência é uma qualidade do espírito, né? Mas como não dá para você pensar em espírito que não tem inteligência, então a gente acaba achando que é tudo uma coisa só, mas não é. 25. O espírito é independente da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar? Vamos entender que Kardec estava desenvolvendo uma teoria mediante a informação dos espíritos. Por isso que ele faz umas perguntas que para nós são um pouco óbvias. Eles respondem: ambos são distintos. Então, espírito é uma coisa e matéria é outra. Mas a união do espírito e da matéria é necessária para dar inteligência à matéria. Então, o espírito atua sobre a matéria, mas cada um é um. 27. Agora Kardec conclui o seu raciocínio. Haveria, assim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Aí Kardec chega onde ele queria chegar. Sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Esses três elementos, matéria, espírito e Deus, constituem o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas, ao elemento material, é preciso juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita,
muito grosseira para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Embora, sob certo ponto de vista, se possa classificar o fluido universal como elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Ele é matéria, mas um pouquinho diferente. Se fosse realmente matéria, não haveria razão para que o espírito também não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, e suscetível, pelas suas inúmeras combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas de que não conheceis, senão uma ínfima parte. Este fluido universal ou primitivo ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e jamais adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. Então, de um lado o espírito, do outro a matéria, e agindo nesse elo o fluido universal que impede que a matéria fique em constante transformação, em mutação. 30. A matéria é formada de um só ou de vários elementos? De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. Que matéria primitiva é essa? É o fluido cósmico universal, que através de suas transformações vai dar origem a todo tipo de matéria que nós pensamos, inclusive o nosso perispírito. Então, 3 elementos no universo. Deus criou o espírito, que é a individualização do princípio inteligente, e criou também o fluido cósmico universal. Através das modificações do fluido cósmico universal, nós temos toda a gama de matéria que nós conhecemos e também daquelas que a gente não conhece. Então, vamos ficar por aqui. Leiam o capítulo 2 do Livro dos Espíritos. Isso aqui foi para vocês terem uma noção geral e depois irem estudar individualmente. Que Jesus nos abençoe e até a próxima.